Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou coordenador do grupo de oração Som da minha comunidade Nossa Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 14, de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho do Nosso Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmo de comer. Dá-lhe vós mesmo de comer. Que é o Senhor dizendo, né? Dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuiu às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra que hoje nos traz do Evangelho de Mateus, o Senhor preocupado com as multidões, preocupado com que aquele povo que está indo até ele estão com fome. Aquele povo estava ali já há algum tempo, naquele deserto. Os discípulos mandou que Jesus o despedisse, mas Jesus disse: Dai-lhe vós mesmo de comer. A palavra nos mostra a preocupação de Jesus para com os necessitados, para com aqueles que precisam. Jesus se preocupa não apenas com a parte espiritual daquele povo. Ele ali pregou para aquele povo, revestiu aquele povo de força vinda do alto através da sua palavra. Então o Senhor ali passou para ele a palavra, mas também não poderia deixar aquele povo voltar para casa com fome. A gente sabe que muitas vezes as pessoas vai por lugares longínquos, chega lá, passa por penúria, passa por necessidades. E Jesus, preocupado com aquele povo, disse para os discípulos: Dai vós mesmo de comer, para que eles não desfaleçam no caminho. Aquele povo estava com fome da palavra, Jesus já tinha o alimentado, mas também tinham necessidade do pão. Jesus se preocupava com a parte espiritual do povo, mas também com a parte física, porque eles poderiam desfalecer no caminho ao retorno para casa. E nós, meus queridos irmãos, precisamos levar esse pão da palavra aos necessitados, mas também não podemos deixar
de alimentar o corpo desse povo que estão sedentos, que estão necessitados. O povo tem necessidade, tem muitas necessidades, e nós, cristãos, não podemos ser indiferentes a essa necessidade. Jesus nos pede a cada um de nós, dai-lhe vós mesmo de comer. Se preocupe com a parte espiritual, com a palavra proclamada, mas não deixe. Podemos até dizer que nós não temos condições, como aqueles discípulos se disseram que não tinha condições de dar alimento para aquele povo, porque era uma quantidade grande de pessoas. Mas o Senhor dá, e Ele dá com fartura. Veja que depois sobrou ainda 12 cestos cheios. E todos ficaram fartos, ficaram saciados. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, porque o Senhor, Ele proverá da maneira certa, da maneira exata, e nada faltará. Em nome de Jesus. Amém.